Olá, aluno Unifaciar, tudo bem? Na aula de noções de tratamento de esgoto, conceituaremos o que é esgoto e como essa matriz é tratada na legislação. Estudaremos uma das principais técnicas de tratamento, com todas as fases do processo. Espero que gostem. Boa aula! Olá, tudo bem? Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre noções de tratamento de esgoto. Então, basicamente, nós podemos dividir nossa aula de hoje em três partes. Nós vamos primeiro falar de conceitos, como por exemplo, a autodepuração, né, que é o processo de diminuição, né, de poluição natural que ocorre, né, nos rios quando é lançado um esgoto, um efluente. Nós veremos então a técnica principal, que é o tratamento de esgoto, o tratamento de efluentes, que é a aceleração desse processo artificialmente. E por último, nós veremos como essas técnicas são preconizadas na Resolução 430 da legislação, que é a legislação específica para efluentes, certo? Então vamos lá. Então, para tratar os poluentes, nós temos diversas técnicas, né? Por exemplo, para o ar, por exemplo, uma chaminé de fumaça, né, de indústria, nós podemos colocar um precipitador eletrostático, um lavador de gases, né, no caso do automóvel, um catalisador. De um sólido, né, nós temos todo o tratamento de lixo, compostagem, que é uma das técnicas, né, incineração, e para a água também nós temos essas técnicas, e uma dessas técnicas é o tratamento de efluentes. Então, esses sistemas são super importantes, porque você minimiza, né, o impacto disso na qualidade da água, certo? Lembrando, né, do nosso triângulo aí, de uma das aulas, né, que é o impacto, o crescimento populacional, mais a procura dos recursos naturais. A única forma da gente tentar manter saudável esse meio ambiente é tentando minimizar esses impactos, né? Porque parar de utilizar os recursos naturais também a gente não pode, né? Porque a gente precisa para sobreviver. Mas a gente pode minimizar o máximo possível isso para que tenha uma vida longa e para as gerações futuras isso seja útil, né? E uma das técnicas aplicadas aí, sem dúvida, é o tratamento de esgoto. Então, com base em tudo isso que a gente falou, né, então tem essa questão aqui. A remoção dos poluentes no tratamento de esgotos, de forma a adequar o lançamento a uma qualidade desejada ou padrão de qualidade vigente, está associada a eficiência de tratamento. Tá? Nosso gabarito aqui é a letra B. Óbvio que os outros itens A, C, D e E, né, água montante, água jusante, o corpo receptor, tubulação de esgoto, tem a ver com a parte ambiental, mas não tem a ver com a pergunta em si, né? Então, a remoção de poluentes do tratamento de esgoto, logicamente, é uma eficiência de tratamento. Nós veremos mais à frente da aula, né? Existe até uma porcentagem, né? No CONAMA aí, 60% de mínimo, mas eu já observei legislações aí que exigem até 90% de eficiência para tratamento de esgoto para ser lançado isso no meio ambiente. Então, nosso gabarito B, a remoção dos poluentes, está relacionada à eficiência do tratamento. Então, como já dito, né, então a autodepuração é um fenômeno que acontece na própria água naturalmente. Então, quando é lançado um efluente com bastante carga orgânica, né, num corpo receptor, num rio, né, ou no mar, o próprio meio ambiente ele vai degradando aquilo, ele vai degradando e vai diminuindo essa poluição até se estabilizar. O problema é que com a concentração das cidades, o crescimento populacional, é muita carga, muita carga orgânica, né, muita poluição, então esse processo de autodepuração tem que ser, digamos, ajudado, porque o ambiente ele já não consegue sozinho restabelecer esse equilíbrio num tempo adequado para que esse corpo receptor possa ser reutilizado. Então, o que se busca no tratamento é o estágio inicial, encontrado antes do lançamento. E a gente vai acelerar esse processo, né, de autodepuração através das técnicas de tratamento de efluente. Então, para ilustrar bem, essa aqui é uma questão clássica. Na verdade, esse desenho é um desenho clássico do livro Braga, uma das nossas bibliografias, que eu utilizei bastante para compor. Esse desenho aqui, ele fala por si só e ele é muito lindo, né? Então, olha só, observe a figura a seguir, que apresenta a trajetória do oxigênio dissolvido, da demanda bioquímica. Lembre-se, demanda bioquímica e oxigênio dissolvido são os parâmetros mais importantes para avaliar aí o grau de poluição. E tipos de organismos ao longo de 5 zonas de autodepuração. Na figura, o número 4 representa a zona de recuperação.
Então essa figura mostra bem como é que é o estágio, né, do lançamento de um efluente, de uma carga poluidora num rio, né? Vamos supor um rio aqui. Então, vai diminuir esse oxigênio aqui, vai puxar esse oxigênio, então os organismos mais resistentes aqui não vão só eles vão sobreviver, né? Os peixes aqui não vão resistir porque vai faltar oxigênio. Aí as bactérias e fungo anaeróbicas vão começar a degradar isso, ou seja, vão puxar todo o oxigênio que existe no corpo receptor, tanto é que a linha pontilhada aqui do oxigênio ela cai ao máximo aqui, né, na segunda parte. E a DBO, que é alta no começo, vai caindo. Tá? Aí depois que passa isso, começa a ter mais micro-organismos aeróbicos, que a gente vai ver esse conceito, né, puxando oxigênio, utilizando, e a carga poluidora vai diminuindo. E assim o rio vai recuperando a quantidade de oxigênio inicial e chega ao estágio 5, onde volta tudo a ficar adequado como era no estágio inicial. Então, muito legal essa figura aqui. Tenho sempre em mente essa questão que eu coloquei assim. Essa figura merecia até um slide separado. Tá? Mas, de forma de questão, ficou bem legal também. Então, tem a zona de degradação, que seria, aqui no caso, linha 2, né? Linha 2. A 3 aqui seria o C, a decomposição ativa. E o B, as águas limpas, seria o 1 e 5. Tá? Então, nosso gabarito, letra B, a zona que ocorre aqui, a trajetória, né, representa a zona 4A de recuperação. Bom, nesse conceito de autodepuração, nós temos que dividir os poluentes em dois níveis, né, os degradáveis e os não degradáveis. Os não degradáveis são conhecidos também como recalcitrantes ou refratários, ou seja, eles ficam no meio ambiente. Então, a gente já viu, né, alguns deles durante o curso, mas temos os defensivos agrícolas, o petróleo, o detergente, metais. Então, eles ficam no ambiente, tá? Apesar que os detergentes mais modernos, né, sempre estão procurando aí melhorar e ficar degradáveis, né? O petróleo também ele se degrada, mas demora muito tempo. As moléculas já de defensivos agrícolas ficam no ambiente, tá? Vão parar nos animais, nos seres superiores. E inclusive os metais, né, os metais pesados. Aqui no Brasil nós temos o caso clássico do mercúrio na Amazônia, né? Então é um metal que ele vai para o ambiente, né, devido à mineração do ouro e por alguns aspectos naturais. Ele se associa à matéria orgânica. Aí os peixes comem, vão parar no peixe, isso, né? E o homem se alimenta desses peixes e os metais vão parar. Tanto é que uma das formas de análise dos metais é no cabelo, tá? Então, porque você justamente vai parar no tecido que vai crescendo e ele não se degrada e vai ficando no corpo humano, certo? Então, é um problema bem sério os recalcitrantes. Mas no caso aqui, o tratamento de esgoto se aplica principalmente aos orgânicos biodegradáveis. Então, a gente podia citar as proteínas, os carboidratos, as gorduras e os excessos de nutrientes, né? Nitrogênio e fósforo, que a gente viu. A gente viu que a autodepuração, de certa forma, ela, por exemplo, pode ser a eutrofização, seria uma forma de excesso de nutriente, né? Seria uma poluição biodegradável também, fósforo e nitrogênio. Então, duas formas básicas que essa decomposição ocorre na natureza com a presença de oxigênio, realizada pelos micro-organismos aeróbios, e sem oxigênio, pelos micro-organismos anaeróbios. Existem também os organismos facultativos, ou seja, conforme o ambiente ele se caracteriza de uma melhor forma, mais eficientemente para ele, sem oxigênio ele vai realizar o metabolismo aeróbio e se tiver bastante oxigênio ele realiza o metabolismo mais eficiente, que é o aeróbio. E existem aquelas bactérias, né, micro-organismos são específicos, são só aeróbios ou anaeróbios. Então conforme eles morrem, né, e aí não são que nem as facultativas que se adaptam a esse ambiente. Então os processos anaeróbios, aí o principal que a gente tem aí o biodigestor, né? Então, essa figura mostra um biodigestor bem moderno, eu achei no Pixabay, não um biodigestor bonito. Eu já vi já mais simples, né, em propriedades, por exemplo, rurais, assim, que tem porcos, por exemplo. O cara só joga lá o resíduo de dejeto suíno, joga uma lona por cima e aquela lona enche dos gases formados. Tá? Então esse é um método antigo. Existem coisas mais modernas, tá? Como essa da foto aqui, onde até é reaproveitado esse gás, né, que é gerado, principalmente o metano e o gás sulfídrico, que são gerados através desse processo anaeróbio.
Então é um exemplo típico de biodigestores e gera metano e gás sulfídrico, que pode ser utilizado como fontes de energia. Já os processos aeróbicos, eles são com presença de oxigênio. Tá? Então, eles se formam, eles degradam a matéria orgânica utilizando o oxigênio. Eles são mais eficientes e esse é o princípio utilizado nessa ação de tratamento de lodos ativados. Por exemplo, para sólidos, a gente podia dizer que, por exemplo, a compostagem seria um processo aeróbio. Né? Agora, por exemplo, lá onde que já houve o aterro, por exemplo, o aterro da Cachimba, onde o lixo foi coberto, e agora tem os tubos onde sai o gás metano, lá está correndo um processo anaeróbio, né? na fase sólida, certo? Mas na fase líquida a gente tem o biodigestor e temos os lodos ativados, que é o processo que ocorre aerobicamente. O grande problema, assim, digamos, do processo aeróbico, aqui pela foto a gente vê, ele tem um aerador, né? Em geral esses aeradores, eles gastam energia, então eles são eficientes, mas você tem um gasto energético. E essa é uma vantagem do processo anaeróbico, que praticamente você fecha o sistema e ele gera ainda energia, né? Gera biogás. Então, mas aí tem que compensar também, tem relação de espaço, tem relação à eficiência também do processo. Em geral, os processos aeróbicos são mais eficientes. Então, uma questão aí para a gente ilustrar essa coisa do metabolismo. Então, observa a equação química representada abaixo. Então, uma glicose mais 6 de oxigênio igual a 6 moléculas de gás carbônico mais 6 de água e mais energia. Então, o fenômeno biológico que apresenta a equação é o fenômeno da respiração celular. Então, bem típico aí de um processo aeróbio, né? Utilizar oxigênio na respiração celular na glicose. Os outros fenômenos não têm a ver com essa equação. Gabarito letra C. Então, conforme a carga de poluente for superior à capacidade do rio, haverá morte da vida aquática, como a gente viu na questão que tem a figura do processo de autodepuração. Então, surge a necessidade de tratar esses esgotos, né? E a utilização, o esgoto é tratado como se fosse um processo de autodepuração, só que em condições controladas, e você acelera isso. Então, uma questão sobre isso, né? A consequência do despejo de esgoto urbano sem tratamento em águas e rios, é correto afirmar que aqui vamos englobar todos os conceitos já vistos. Então, a quantidade de oxigênio dissolvido na água aumenta. Não, ela diminui, né? Na hora que você joga poluente, essa matéria orgânica vai ser degradada pelo oxigênio que está lá. B, a concentração de fosfato e nitrato diminui. Não, muito pelo contrário, né? O fósforo e o nitrogênio em forma de nitrato são contaminantes, né? Principalmente o nitrato é indicativo de contaminação devido por exemplo, urina, por exemplo. Tá? Então, ele tem errado. A quantidade de bactérias anaeróbicas diminui. Então, é o contrário, né? Como vai puxar todo o oxigênio e não vai ter mais oxigênio no rio, vai começar o metabolismo anaeróbico, sem oxigênio, produzindo metano. Por isso a gente vê aqueles pântanos, né, cheios, não tem oxigênio, fica borbulhando os gases. Então, a concentração de fosfato e nitrato aumenta. Então, esse é o item correto, ao contrário do item B. E a competitividade pelos nutrientes favorece espécies de peixes. É errado porque você diminuiu o oxigênio do corpo receptor, então não vai ter a vida superior, né? Que são os peixes. Outro exemplo disso, né? Sobre os poluentes orgânicos biodegradáveis, é correto afirmar que. Então, são exemplos de poluentes orgânicos biodegradáveis as proteínas e os carboidratos. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. O erro do item A, né? Se houver oxigênio dissolvido, será feito por bactérias aeróbicas, né, não anaeróbias. Se houver oxigênio dissolvido no meio aquático, a decomposição será feita. Se não houver, se houver, né? Então o item B é o não, que é o erro. Ou C, a presença de matéria orgânica biodegradável no meio aquático favorece o crescimento da fauna ictológica. A ictológica é os peixes, né? Não, é o contrário, né? A matéria orgânica vai se degradar tanto que vai... Por isso que o rio tem que estar, de certa forma, limpinho, hein? São poucas espécies que conseguem viver de peixes, né? A carpa, talvez, com pouco oxigênio, com bastante matéria orgânica. Então, são poucas espécies. E nesse processo, há um desequilíbrio da quantidade de oxigênio. Tá? Aqui diz que não há, então esse é o erro do item E. Então, nosso gabarito letra D dessa questão. Vamos então para algumas definições importantes, né? Que uma hora eu falo tratamento de esgoto, tratamento de efluente. Na verdade, a gente, no geral, a gente fala tratamento de efluente, tá? Mas aqui especificamente se aplica também ao esgoto. O esgoto seria, de certa forma, o efluente sanitário, ou seja, basicamente de utilização de
doméstica, né, de vaso sanitário, né, inclusive na indústria. Então, o efluente, em geral, é caracterizado para líquidos provenientes de atividades ou processos, né, em geral, industriais. Tá? Então, às vezes, por exemplo, uma cromagem, por exemplo, ela vai ter um efluente, ela não vai ter um esgoto. Se bem que nos tratamentos, quando ia coletar, é muito comum para você ter carga de bactérias para degradar, o pessoal misturava os dois efluentes, né, o efluente sanitário e o efluente de esgoto. Também aqui eu aproveitei, já que estava no embalo, né, coloquei a definição de emissário submarino. Tá? Então é tubulação do sistema de difusores destinado ao lançamento de efluentes na água do mar. Então é uma forma de tratamento meio primária, digamos assim, ela polui longe, digamos, né? E aí ela faz a autodepuração naturalmente. Conforme o volume é aplicável, mas ultimamente com o crescimento das grandes cidades está cada vez mais difícil esse tipo de tratamento ser justificado ecologicamente. Então, resumindo aqui, a gente podia dizer que o esgoto seria uma espécie de efluente doméstico ou sanitário, certo? E o efluente seria o esgoto industrial. Então a gente tem várias formas de tratamento, tá? Tem as formas mais antiquadas, que teoricamente são utilizadas ainda, mas não são eficientes, tá? Como as lagoas de estabilização, as fossas asséticas, né? Era muito comum nas casas da região metropolitana, há 20, 40 anos atrás, quando não tinha tanta rede de esgoto, né? O cara tem uma fossa no fundo de casa. Os emissários submarinos, que ainda são utilizados, é bastante utilizado. Eu andei pesquisando, por exemplo, Santos tem muito emissário submarino, faz um pré-tratamento do esgoto e lança o resíduo lá longe no mar, né? 7, 8 quilômetros para frente. Então, os processos anaeróbicos, os biodigestores, clássicos, né? Aqui na região da Sanepar, ela adota muito o RALF, né? Que é o reator de leite fluidizado, que é, assim, em palavras simples, seria um biodigestor bem melhorado, né? Tecnicamente melhor, mas parte também de um processo anaeróbio. E os aeróbicos seria o lodo ativado, que o caso mais comum que eu conheço aqui na região metropolitana, que eu já visitei até, é muito bacana, quem quiser poder visitar, né, é a estação do ET Belém, funciona com base nessa técnica, que é muito interessante e muito eficiente. Então, essa questão aqui, ela define que são fossas assépticas, né? Então, o nosso gabarito é C. Então, as fossas assépticas são processos anaeróbios, ou seja, sem oxigênio, destinados à redução da carga poluidora de dejetos domésticos e industriais orgânicos. Então, as fossas assépticas também aí, se você vai para o interior, tem as esterqueiras, né? O pessoal ainda utiliza essa técnica aí. E mais sobre fossa séptica, né? Tanques sépticos, também conhecidos como tanques sépticos, usualmente utilizados em pequenas populações. São uma forma de tratamento de nível primário, certo? Ele não chega a ser um secundário, né? Ele só elimina assim, uma carga orgânica principal, digamos, né? Ou mais grosseira, por isso da sua eficiência baixa. Então vamos agora entrar, né? Aqui eu até coloquei uma foto de uma estação de luz ativados, que eu achei, né? A gente vê os aeradores, a gente vê várias fases ali, as lagoas de estabilização, provavelmente numa indústria ou de uma cidade. E basicamente podemos dividir o tratamento em quatro fases. O primeiro deles é o preliminar, que envolve a remoção de sólidos suspensos grosseiros e sólidos suspensos fixos. Lá nessa ET Belém era uma grade mesmo, era uma gradona assim que vinha, cara, vinha sofá, pneu, o que você pode imaginar, pedaço de carro, banco, então esse preliminar assim, cara, daí vinha um trator, tirava aquilo, realmente daí vai para o lixo, vai para o aterro, então para tirar essa parte grosseira, tá? Então é uma barra, né, e a limpeza mecanizada ou manual. Então às vezes quando ela girava, mas às vezes alguém lá com uma pá e tirava. Então essa fase de tratamento também tem por objetivo medir a vazão do esgoto na estação. Então logo na entrada tem o que se chama de calha-parcho, a gente vai ver, tem uma foto ali da calha-parcho, que você mede pela altura da entrada ali, você vai saber mais ou menos quanto de vazão está entrando na estação de tratamento. Hoje já existem coisas mais modernas, né? Existem medidores elétricos, né? Mas a calha-parcho também é ainda utilizada. No tratamento primário, tem por objetivo, então, a segunda fase, né, o preliminar, o primário, então a remoção de sólidos sedimentares e parte da matéria orgânica. Então, principalmente por sedimentação. Então, é um tanquezão, né, em geral inclinado, e até pela desaceleração do fluxo, ele vai deixando de cair os sólidos grosseiros, assim.
Principalmente mede, a gente vai ver pelo cone Inhofe, né, que mede essa sedimentação. Então não precisa nem tratar, né, o próprio sólido, os grumos vão se decantando. Então aí você já tira um pouco, aí já tem um tratamento, já elimina certa parte. Aí que daí o secundário, que seria realmente nosso coração do tratamento de efluentes. Tá? Então você pode utilizar um biodigestor ou pode utilizar os aeradores. Os aeradores são típicos de LOS ativados, de técnicas aeróbicas, e os biodigestor, o Ralph, são as técnicas anaeróbicas. Tá? As bactérias que realizam o tratamento, por sua vez, reproduzem, então você acelera, você cria condições para que as bactérias elas acelerem esse crescimento e elas vão formar um grumo, uma espécie de floculação que vai decantar tudo e formar uma matéria orgânica misturada com elas, né, que ficam com essas bactérias e pequenos micro-organismos, e faz uma massa, e essa massa se chama lodo. Então é um tratamento, o lodo é removido, aí depois passa por um tratamento, ele pode ser utilizado como fertilizante, ele pode ser utilizado na compostagem, ele às vezes tem que ser calado, né, que a gente chama que é colocado cal, porque às vezes ele tem muito ovos de euminto juntos, então ele precisa ser um pouco tratado assim, e ele tem principalmente a utilização como fertilizante. E essa parte do tratamento, o lodo removido, praticamente a água ela fica cerca de 90% aí da DBO inicial até secundário. Muitas vezes isso já é o suficiente para você voltar ao corpo receptor essa água. Mas existem alguns casos que você precisa fazer um tratamento terciário, porque tem muita coisa que ainda é solúvel e não foi removida. Por exemplo, nitrogênio e fósforo. Ou mais modernamente, tá, os compostos tóxicos, como agora se estuda muitos, né, os poluentes orgânicos persistentes, por exemplo, anticoncepcionais, alguns pesticidas, diclofenaco, anti-inflamatórios, fármacos em geral, eles ficam no final. Né? E aí já estão se desenvolvendo técnicas modernas para fazer essa parte terciária. Por exemplo, numa indústria, se você vai reutilizar essa água e precisa de mais pureza, em geral o pessoal passa por uma coluna deionizadora. Outro exemplo aí seria o processo oxidativo avançado, quando você quer eliminar esses nutrientes. Ou uma lagoa mesmo de estabilização final, com peixes que não vão ser consumidos para eles estabilizarem isso e ser eliminado, né? Eliminado não, voltado ao corpo receptor. Então, é geralmente utilizado quando requer um efluente final com um elevado grau de polimento, tá? Com valores muito pequenos de DBO. Então aqui, essas fotos na verdade não são, eu gostaria de ter fotos lá da ETBelém, mas esse aqui é o do Maeta, né? Estação de Tratamento de Afluentes. Então não se esqueça, tem a estação ETE, Estação de Tratamento de Efluentes, ou esgoto, e a Estação de Tratamento de Afluentes. Afluentes é a água que a gente toma de potabilidade. Então aqui é aí pertinho da Faciar de Araucária, ali no Passaúna. Uma época, nos alunos de processos químicos, a gente tinha uma aluna que trabalhava lá na Sanepar e ela conseguiu essa visita para a gente. Eu fiz essas fotos, muito interessante. Aqui a gente pode ver a calha-parcho, essa reentrância aqui, conforme a altura você consegue medir. Aqui também está jogando um pequeno, já um polifosfato aqui na água para o pH ficar ok, né, para os processos que vão seguir, e também para precipitar um pouco essa matéria orgânica aqui da água que vai para o tratamento. Aqui é um aerador, tá? É similar num processo de tratamento de efluentes, um pouquinho diferente, né, porque esse lodo aqui, como tem o polifosfato aqui, o precipitador, digamos, químico, vai se formar com menos matéria orgânica que, por exemplo, formaria lá na ETBelém. E o lodo aqui já desaguado, prensado. Tá? E lembra que tem um motor, então está gastando energia aí para produzir a água que a gente bebe. Mas foi muito legal essa visita aqui, dá uma boa noção, né, as fotos aí de uma estação de tratamento de afluentes. Então, uma série de questões sobre o que a gente viu, né, sobre os 4 passos de tratamento de efluente: preliminar, primário, secundário e terciário. Então, um sistema de tratamento de águas residuárias, efluentes, né, é constituído de uma série de operações e processos empregados para a remoção de substâncias indesejáveis na água, ou para a transformação em outras formas aceitáveis. Nesse contexto, a denominação correta dos processos que envolvem cloração, oxidação, coagulação, floculação, cujo objetivo é transformar a matéria orgânica presente nessas águas em compostos simples, sais minerais, água e gás carbônico, são os processos químicos. Okay? Cloração, oxidação,
coagulação. Obviamente, por exemplo, os processos anaeróbios, né, que nem luz ativados, ou na biodigestão são processos biológicos. Tá? Os processos físicos seria o gradeamento, tá certo? Os processos microbiológicos aqui seria o equivalente aos processos biológicos e os processos anaeróbios exclusivos para biodigestão. Então, nos gabaritos letra C, cloração, oxidação e coagulação, floculação são processos químicos. Outra questão. Considerando o processo de tratamento convencional de esgoto doméstico, é correto afirmar que o processo envolve muitas etapas, sendo a maioria delas baseada em reações bioquímicas por micro-organismos anaeróbicos. Então, não é só por processos anaeróbicos ou reações bioquímicas, né? Tem processos físicos, processos químicos, então aí que está o erro dessa questão. O tratamento a nível terciário é comumente utilizado nos municípios brasileiros, né? Então aqui é errado, em geral, os municípios não tem nem tratamento, muitos municípios não têm tratamento, e ainda mais terciário, que seria a técnica mais moderna e mais específica para remover contaminantes específicos, então está errada. A etapa de desinfecção ocorre logo em seguida ao tratamento primário. Não, ou em geral, para esgoto, em geral você utiliza ou no começo, ali logo depois do preliminar, para você coagular as substâncias, e caso for usar, mas aí seria no tratamento de afluentes, então são dois erros no mesmo item, né? Você faz lá no final a cloração. Então esse é o erro da questão. Após a etapa de tratamento secundário, ocorre um aumento na demanda, na DBO, né, do efluente. Errado, né? O tratamento secundário reduz a DBO. Então, nosso gabarito é E. O tratamento primário é responsável pela remoção de partículas devido à passagem da água por tanques de decantação. Gabarito E. Mais uma questão, né? Os processos básicos envolvidos no tratamento de água consistem na decantação, coagulação, que ocorre pela adição de reagentes químicos, na filtração e normalmente realizado em filtros de areia ou pedregulho, que retém essas partículas de impureza. Então, aqui já estamos falando de ETA, né? De estação de tratamento de afluentes. Tá? E, finalmente, a adição de cloro, como a gente falou, né? Para justamente a água potável, né? No final ali a gente vai ter cloro. Então, considere as seguintes afirmativas. Então, decantação é um processo no qual você deixa a água em repouso durante certo tempo para que ocorra a separação das fases. Correto, né? A fase sólida decai, né, que coagula, e a parte de cima você aproveita. Né? A sedimentação pode remover partículas mais grosseiras. Perfeito. Na etapa de coagulação, os reagentes são misturados à água, dando início à formação de flocos. As partículas coloidais presentes na água são traídas para os flocos, podendo ser removidas por decantação. É perfeito, é esse processo mesmo que ocorre. Tanto na ETA, né, nessa estação de tratamento de afluentes, aqui, que é específico, né, para água potável, mas também na de efluentes. Na de efluentes, os flocos, né, são as partículas coloidais, mas são formados justamente pela proliferação dos micro-organismos aeróbicos. Tá? E, então, nosso gabarito 1, 2 e 3 verdadeiros. O erro do item 4, que a filtração é um processo utilizado em misturas homogêneas, é que a filtração é utilizada em misturas heterogêneas, né? Que você tem fases diferentes. Você não pode filtrar uma coisa homogênea que vai passar direto no filtro. Então, gabarito aí 1, 2 e 3 verdadeira. Mais uma questão, então. Sobre os tipos de tratamento de efluentes, considerando os tratamentos físicos, químicos e biológicos, analise as assertivas e aponte a correta. Então, os lodos ativados e reatores biológicos são tratamentos biológicos. Perfeito. A sedimentação e acerto de pH são tratamentos químicos. Então, aqui a sedimentação é um tratamento físico, né? Ele só está decantando. O processo antes da sedimentação, de formar flocos, às vezes pode ser químico. Tá? Então é bem sutil aqui. Então, sedimentação é físico. Acerto de pH é químico. Então, o erro está na sedimentação. A clarificação química e eletrocoagulação são tratamentos físicos, são tratamentos químicos, né? Clarificação química já diz, né? E cloração para desinfecção e troca iônica são tratamentos químicos. 4, perfeito. Então, nosso gabarito letra D, 1 e 4. Mais uma questão, né? A literatura tem muitas questões. Aqui, essa foto que eu coloquei, justamente é a parte da calha Parshall ampliada, caindo coagulante aqui, um ortofosfato aqui, justamente para formar essa coagulação. E é bem aqui que sinaliza essa questão. Então, relaciona os componentes principais do processo de tratamento de esgoto urbano doméstico por lodo ativado e os processos envolvidos. Aqui bem específico a gente está vendo. Então,
O decantador primário assistido é o 1 com Y, então o decantador é a sedimentação e precipitação química. 2. O reator biológico é o processo aeróbico a céu aberto, então é típico de lodo ativado, tá certo? Então é um processo aeróbico, aquele aerador, né? E está a céu aberto aquilo porque ele precisa do oxigênio. Você não vai fechar que nem um bigestor. O bigestor é fechado para não ter oxigênio. Digestor anaeróbico, que seria no caso aí o Z, né, que é a formação do lodo com formação de metano, tá, que é o biogás. E 4, o gradeamento grosso seria com X, que X seria a separação dos sólidos grosseiros. Então, muito legal essa questão aqui. Pena que ela ficou mal diagramada aqui, eu não consegui diagramar direito ela aqui, porque são 2 colunas, mas ela é bem interessante, porque envolve bastante conceitos que a gente viu em nossa aula. Mais uma questão, considere os seguintes assertivas sobre o sistema de tratamento de esgotos industriais, também conhecido como efluentes. Então, os processos físicos são os processos que removem sólidos em suspensão sedimentáveis e flutuantes, de separações físicas, como gradeamento, peneiramento, caixas separadoras de óleo e gorduras, sedimentação e flotação. Perfeito, né? Então, está correto. Processos químicos utilizam produtos químicos em seu processo, como agentes de coagulação, floculação, neutralização, oxidação, desinfecção e redução, em diferentes etapas. Tá? Então, por exemplo, ali a gente viu logo na entrada da calha-parcho, ele colocou o agente de coagulação e floculação, o polifosfato que está entrando ali, né, da foto. Então, aqui é antes ainda do tratamento. Então, e desinfecção, por exemplo, depois ainda que ocorre que eu coloco o óxido de cloro ou cloro. Então, também correto. Nos processos biológicos, o tratamento biológico de esgoto e efluentes industriais tem o objetivo de remover a matéria orgânica dissolvida em suspensão, ao transformá-la em sólidos sedimentáveis, flóculos biológicos e gases. Então, basicamente, o tratamento biológico reproduz os fenômenos que ocorrem na natureza mais em menor tempo. É perfeito, né? É perfeito o item 3. E a correção de pH é aplicada na água a uma certa quantidade de cal hidratado ou carbonato de sódio. Esses procedimentos servem para corrigir a água e preservar a rede de encanamento da distribuição. Então, o erro desse item aqui é preservar a rede de encanamento. Hoje em dia não tem mais por que isso, né? E mesmo porque você aumentando o pH aí, apesar da passivação dos metais, hoje é tudo PVC, né? Praticamente plástico, não existe muito por que isso de você deixar um pH alto, ainda mais que você vai depois consumir essa água com pH alto, né? Então não faz muito o sentido do item A. Então, nosso gabarito 1, 2 e 3. Bom, depois de vermos então os processos de autodepuração, né, o processo acelerado de autodepuração, que é a estação de tratamento de efluentes, né, tentando ver todas as vertentes, a gente fez muitas questões em relação a isso, até ampliando um pouquinho o leque, né, tem questões de fossa séptica, tem questão de louros ativados, eu misturei ali com questões de extração de tratamento de afluentes, né, que não seria esgoto, seria água que a gente toma. E para fechar nosso assunto, então, a última parte, como isso se relaciona com a nossa legislação. Então, lembrando que a gente viu a resolução 357 do CONAMA, que era água de rio, e quando ela foi realizada em 2005, ela tinha um fragmento dela que tratava especificamente de efluentes. Essa parte foi revogada para uma outra resolução específica para os efluentes, que é a resolução 430. Então, essa questão aqui é um nível bem difícil. Depois que eu montei, eu estava pensando, né, talvez eu tivesse colocado no final, mas não tem problema, né, a gente vai colocar aqui. Ela é muito detalhista, né, pega alguns detalhes aí dessa resolução 430, que dispõe sobre as condições de lançamento de efluentes. E estabelece que, até aqui o gabarito, na verdade, é a letra B. O erro do item C que eu já achei. Então, no controle das condições de lançamento, é liberado para fins de diluição, antes do seu lançamento, a mistura de águas de melhor qualidade. Então, aqui está o erro, né, gente? Se vocês olharem lá a legislação, obviamente, né, de uma boa lida nela, você nunca pode misturar o efluente, vai diluir ele para que ele atinja o padrão de qualidade. Por exemplo, você está com um teu efluente lá com um DBO 200. Então você quer que ele chegue a 100, que é o limite de lançamento. Então quer dizer que você pega e começa a misturar ele com água pura para ele ser lançado. Então não pode, isso é proibido, tá? Então esse item A está errado. O item B está correto. As zonas de mistura são admitidas concentrações de substâncias de acordo com os padrões de qualidade.
desde que não comprometa os usos previstos no mesmo. Então, tem uma parte ali, principalmente naquela figura do lançamento de efluentes do livro do Braga, né? Então, tem uma zona aí que mistura. Realmente ali, às vezes o efluente está tão concentrado antes de diluir que realmente ele não vai conseguir os padrões do enquadramento do rio. Então, o órgão ambiental em geral ele vai lá analisa, né? Ele tem modelos de diluição, o quanto ele vai demorar, então ele pode aceitar isso. Então esse item B está correto. Então aqui eu coloquei gabarito C, mas o erro do gabarito C é que assim, a classe especial, que lembra que a gente tinha classe 1, 2, 3 e 4 e tinha classe especial, que é a água mais limpa que existe, né? Aquela água cristalina, não pode ser lançado efluentes nela, tá? Independente. Aqui, o erro está aqui se não tratados, tá? Então, na verdade, mesmo que for tratado, você não pode jogar efluente na água de classe especial. O lançamento de efluentes de corpos d'água de qualquer classe não poderá exceder as condições e os padrões de qualidade de água estabelecidos pelas respectivas classes, nas condições de vazão de referência e volume disponível. Então, esse aqui está errado justamente pelo item A. Tá? Às vezes é liberado esse... Não, pelo item B, quer dizer, se você não pode jogar águas de classe especial, perdão, o item C, né? Se você não pode jogar o lançamento de efluente tratado no item C, então faz o item D errado. Então existe uma classe que mesmo que você não excede as condições, você não pode jogar. Então por isso o erro do item D. Então, entre os vários artigos aqui, né, vocês viram que a gente já, nessa questão anterior ali, é o artigo 9, 10, 11, 12, né, mas a legislação tem vários artigos, ela tem uma tabela também que mostra os padrões de qualidade do efluente, e eu selecionei aqui os mais importantes. Né? Então o artigo 21, então, ele tem as condições de lançamento de efluentes, então pH 5 e 9, temperatura inferior a 40, temperatura é muito interessante, né, é um item que a gente não pensa, mas eu quando coletava amostras, eu ia numa indústria que o efluente saía quente, gente, saía a 50 graus mais ou menos, 55, e era interessante que quando ele estava ali na zona de mistura, vinha um monte de peixe em volta, não sei se era inverno e esquentava a água, era engraçado, mas ele realmente altera o ambiente, né? Obviamente era um fluxo bem, bem pequeno perto do corpo receptor, tá? Era o Rio Iguaçu e nesse ponto o Rio Iguaçu era enorme, tá? Então era bem pouco, interferia pouco, mas era muito engraçado que logo na saída dele ali nos dias frios os peixes estavam lá porque alterava essa temperatura do corpo receptor ali e eu acho que eles buscavam um pouquinho mais de calor. Então a temperatura não pode exceder a 40 graus. E ali na zona de mistura não pode variar 3 graus. Senão o meio ambiente assim, fica muito variação de temperatura ali e mata toda a flora. Né? Outro item aí do artigo 21, sólidos sedimentáveis. Então ele corresponde mais ou menos ali ao tanque de sedimentação. Você faz um teste específico para isso, tá? Não pode ser 1 ml/hora. Então, em geral, você leva para campo esse cone aqui de vidro, né, o cone Inhofe. Ele tem várias gradações aqui embaixo, 0,1, 0,2, 0,5 ml. E aí você pega um litro de efluente, logo que você está começando o serviço, vai lá, já pega já esse efluente e joga. Enquanto você vai fazendo as outras medidas e tal, já dá 1 hora. Raramente se leva para o laboratório. Em geral, quando você está em campo, você faz a medida direto. Né? E aí você sai no laudo, né? Não detetada, ou 0,2 ml/hora. Então é esse cone aqui, o cone Inhofe. A DBO, né, que a gente já viu, demanda bioquímica, então não pode passar de 120. Tá? Esse 120 é relativo, tá certo? Então, algumas legislações, quando eu fui fazer curso na CETESB em São Paulo, alguns lugares eles exigiam que a remoção mínima que seria de 70%, 80%, 90%, conforme o tipo da indústria, conforme o tipo do efluente. Tá? Por exemplo, tinha indústrias que o processo deles era muito bom, o processo aeróbico deles era muito bom. Então, por exemplo, mas o efluente lá ele chegava com 2.000 e ele reduzia no final até 200. Se você for ver bem, ele chegou a 90% de eficiência, mas ainda 200 é acima de 120. Então, pela própria legislação, a CETESB avançar. E também tem o contrário, tá? Às vezes o cara está lançando 50 mg de DBO e o órgão ambiental não aceita, porque o corpo receptor que ele joga isso é muito pequeno. Então a influência de 50 mg sobre o corpo receptor muito pequeno altera demais o ambiente. Então é relativo, mas assim, o 120 é um valor mais ou menos
padrão assim para a gente ter referência. Substâncias solúveis em hexano, os óleos e graxas, né? 100 mg por litro. Então, esse é um ensaio típico, né? Fiz muito óleos e graxas. Em geral, você filtra 1 litro de efluente numa espécie de sílica, né? E aí você dobra o papel filtro e aí você coloca nesse cartucho aqui, ó. E aí coloca o hexano aqui nesse sistema e o hexano fica lavando esse cartucho aqui durante 4 ou 6 horas, conforme os standard metros. E o balãozinho teu você pesa antes e depois. A diferença de peso vai ser a quantidade de óleos e graxas que tem no efluente. Então eu ensaio gravimétrico aí, bem típico de óleos e graxas, e também aplicava em indústria de alimentos. Eu já fiz, né, para milho, arroz, colocava arroz e milho aqui dentro, daí o hexano lavava, extraía o óleo, tá? A soja também, então a indústria de alimentos também utiliza muito esse método aqui da extração Soxhlet, e você faz o item E. E a ausência de materiais flutuantes, em geral, quando você está lá coletando, você observa, né, o que tem lá de materiais flutuantes e coloca no laudo depois. E, como sempre, né, lembrando que os ensaios devem ser realizados por laboratórios acreditados. Né? Mais uma vez, o padrão de qualidade, aí, hoje em dia, isso é mais necessário. Nosso laboratório ainda teve, na época eu trabalhava, teve que fazer um cadastro no IAP, antigo IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná, hoje é IAT, para justamente aceitarem os nossos resultados. Então, uma indústria que contratava a gente para fazer ensaio, eles olhavam no cadastro do IAP, nosso laboratório, era aceito, os resultados nossos eram aceitos e o IAP aceitava os nossos resultados. E uma questão aí para finalizar essa questão de características, né, de parâmetros, né? Logicamente aqui eu só vi alguns, tá? Mas tem mais, eu deixo para vocês olharem na legislação, tem bastante parâmetros, tem os metais, tem BTX, né, benzentolueno, hidrocarbonetos, mas aqui eu deixei os mais comuns. E essa questão aqui, para falar a verdade, eu tinha essa foto aqui de a gente fazendo nitrogênio amoniacal. É bem legal essa foto, né? É bem clássico, né? É um processo bem clássico aqui, um balão de destilação, destilador, então destilava aqui, é efluente mesmo, tá? Aqui é um efluente que não tem nitrogênio, que é aqui tratado, eu usava meio litro para fazer, então ele fica vermelho. E aqui é o efluente bruto, que daí tá vendo o volume menor do balão, que provavelmente eu usei 200 ml, usei um pouco menos de destilação. E ele ficou verde ainda, quer dizer que ele não tinha, ele já tinha algum pouco de nitrogênio aqui, já estava na reação aqui, então por isso que ele destilou e foi parar aqui. Depois eu titulava e via a quantidade bem certinho, quantos miligramas de nitrogênio amoniacal. Essa foto aqui ficou muito feliz assim. Então, desconsiderando os adicionais condições que autorizem o órgão ambiental competente a interferir nos padrões estabelecidos, e considerando que o efluente seja lançado em corpo receptor, cuja vazão de referência é de referência, avalie as seguintes condições. A condição de pH do efluente deve estar entre 6 e 9. Então, como a gente viu em aula, 5 e 9. Então, está errado. O valor do parâmetro de nitrogênio amoniacal total, que é o que eu estou fazendo aqui, né, nessa foto aqui, é até 20 mg. Está correto. Então, não deve haver materiais flutuantes. É o nosso último item. A temperatura do efluente a ser lançada deve ficar abaixo de 40 graus. Aqui falta uma vírgula. Tá? Não é que o zero do C, que era para ser subscrito, né, do grau Celsius, sendo que a variação da temperatura do corpo receptor não deverá exceder 3 graus. Tá? Então aqui por formatação aqui não ficou bem clara a questão, mas está correto. O valor total do mercúrio não pode ultrapassar 0,02 mg. Está errado, tá? Se eu não me engano o padrão aqui é 0,01, se a gente olhar lá na tabela lá do CONAMA, esse metal pesado. Perigoso do efluente não pode ter mais que 0,01. Então nos gabarito B, 2, 3 e 4. Aqui é uma questão específica de temperatura. Então, está copiando a legislação 430, né? Então, de acordo com a resolução, os efluentes a qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor C, gabarito C, né? Com a temperatura inferior a 40, sendo a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder 3 graus no limite da zona de mistura e remoção mínima de 60% de DBO, gabarito C. E chegamos ao fim da nossa aula. Então, a gente viu, né, toda a questão dos poluentes biodegradáveis, autodepuração, os recalcitrantes, os processos de lodos ativados, falamos um pouco de processos anaeróbicos, né, o biodigestor principalmente, que gera biogás, e vimos as fases principais da sessão de tratamento de efluentes. E, por último, a gente viu só alguns, hein, gente? Deixar para vocês olharem lá a legislação, a gente viu alguns itens dos mais importantes, temperatura, DBO,
do lançamento de efluentes. Ok? Espero que tenham gostado e bons estudos. Chegamos ao fim de nossa aula de introdução às análises ambientais. Não esqueçam de fazer as atividades propostas, como a leitura complementar e o questionário no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!